Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é torcedora, para você que é torcedor do Santos Futebol Clube. Está aqui em mais um Alvinegras da Vila, comigo, Anita Efraim, com a minha companheira de sempre, Isabel Nascimento, que vai contar para vocês que hoje temos não um convidado, temos 2 convidados. Oi, Bel, tudo bem com você? Tudo bem, Anitta? Foi incrível. Essa semana a gente soltou a proposta de emprego, vários currículos chegaram, então a gente teve que colocar 2 convidados essa semana, é um negócio insano. Mas outra coisa que está insana é o nosso Twitter, que Alvinegras Davi 1, que a gente está compartilhando sempre lá com quem a gente vai falar, se você tiver perguntas. Então, os nossos convidados de hoje também são presenças ilustres, não só de arquibancada, também no Twitter. Vinícius Cassim e Adassa. Quem não conhece, deveria conhecer. São pessoas que estão sempre ou na Vila Belmiro, ou normalmente criticando, às vezes xingando o time. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiro para as mulheres. Bom dia, boa tarde, boa noite, Adassa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigada pelo convite. É uma honra participar aqui do podcast de vocês. Eu sempre acompanho um conteúdo excelente, ainda mais feito por mulheres. Então, super contente de participar. E sobre a questão de ser bem ativa no Twitter, vocês convidaram 2 pessoas bem polêmicas, né, para participar aqui do podcast hoje. É disso que o povo gosta, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, Vinícius. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Agradeço de coração o convite para estar aí participando do podcast com vocês. Como a Daça falou, é uma honra estar num podcast comandado por mulheres. Estava em falta isso se tratando de Santos, né? A gente tem bastante podcast por aí, mas comandado por mulheres ainda estava em falta. E também pelo conteúdo que vocês geram, né? Que é eu sou suspeito para falar, a Anitta tá ligada, né? Que eu estou sempre acompanhando e etc. Então, para mim é um prazer estar aí com vocês. E, de fato, a gente tá sempre na rede social e somos polêmicos, xingados e amados por muitos, né? É assim que é bom. A Anitta também é assim. Pois é. Fazer o quê, né? Olha, a gente se encontra. Eu acho que eu sou mais odiada do que amada, viu? Vamos começar então, Adassa, com você jogando umas verdades para o mundo. Quero saber o que você está esperando da volta do Santos, que deve jogar aí no dia 22, acho que a gente ainda não sabe o horário, ou eu perdi essa informação, contra o Santo André. Até agora está às 4 da tarde, né? Mas então, nada às 4 confirmado. da tarde, talvez. Numa Vila Belmiro com apenas bonecos de papelão e sem torcida. Se quiser já falar se você vai mandar fazer seu boneco. A torcida do Santos, né? Porque os bonecos de papelão vão fazer o mesmo barulho que a torcida quando tá na Vila Belmiro. Convenhamos que a torcida do Santos é morta. Então, talvez tenha mais boneco do que gente. Talvez. Exatamente. Não, pelo menos, assim, eu falo que a Vila é morta, mas alguns setores são, por exemplo, Cativa, 2, ali no 2 você assiste o jogo numa paz que você não ouve uma pessoa falando. Se você tenta puxar um canto, você não vai para cima dele, Santos, não vai com determinação, já acabou o canto. É exatamente isso que acontece. Então, mas assim, acho que o futebol não deveria voltar, né? Essa é a minha opinião, a princípio. Mas já que vai voltar, eu acredito que o Gesualdo aí não vai mudar muito o time que ele já estava no Paulista, né? Antes de parar por conta da pandemia. Acredito que agora a gente vai ter algumas saídas, né? O Yuri Alberto foi a mais recente, que foi hoje, que ele anunciou que ele não vai continuar no Santos. Mas o Yuri Alberto, na minha opinião, ele não vai fazer muita falta no time, assim, ele já não tinha muita oportunidade de jogar, então não foi uma grande perda. Obviamente que sempre que a gente perde um jogador da base que ele tem um potencial muito grande, a gente fica triste, ainda mais o Santos, que é um time que valoriza muito a base, mas eu não acredito que seja uma grande perda para o time agora. Eu acho que pode ser no futuro, não só como jogador que ele tem a desenvolver, mas também em questão financeira, porque eu tenho certeza que qualquer time que ele for
vai vender ele muito bem no futuro. E eu acho que, assim, o time tem tudo para jogar bem. Eu acho que é meio difícil a gente esperar algo, porque a gente não tem como saber como está o nível dos jogadores agora, né? Eles passaram muito tempo parado, alguns treinaram em casa, e isso é legal, porque a gente via que eles estavam se preparando para uma possível volta. Mas é bem difícil a gente ter uma expectativa formada, porque a gente não sabe como os jogadores estão, não sabe qual é o nível físico, Condicionamento. como vai estar o entrosamento do time quando retornar. Eles ficaram muito tempo sem jogar. Então é bem complicado a gente esperar alguma coisa diante desse cenário todo, né? Porque os jogadores não estavam jogando. Então eles estão sem ritmo. Todos os jogadores, não só do Santos, mas de todos os times, isso. Uhum. E uma pergunta rápida para você, Adassa. Você falou aí que vai sentir falta do Yuri. Yuri ou Caio Jorge? Só o nome. Olha, eu gosto muito do Caio Jorge, eu sou suspeita para falar. Então, agora para você, Vini, você começa com essa. Yuri ou Caio Jorge e depois fala do que você espera para o Santos. Essa pergunta para mim é fácil. 100% Caio Jorge. Mas eu não acho o Yuri ruim, tá? É que eu acho o Caio Jorge um cara meio fora da linha. Fora da curva, né? Que eles costumam dizer. Em relação à volta, eu queria endossar o que a Radassa falou. Eu sou totalmente contrário à volta. Eu falo isso diariamente no Twitter. Eu acho que não deveria ter futebol no país todo. Me parece que surgiu uma notícia agora à noite, eu não sei se é verdade, preciso conferir, mas o Lucas Lima e o Scarpa foi diagnosticado com Covid. Então, assim, ontem foi o atleta do Corinthians, me falta o nome agora. Hoje, Lucas Lima Cantilho, e Scarpa. Vitor Cantilho. E é verdade isso. o do, então, assim, do Lucas Lima. Confirmei aqui no site Nosso Palestra e ele realmente foi diagnosticado com coronavírus. A Anitta, na verdade, então, assim, mandou um WhatsApp para ele, eles se falam quase todos os dias. Claro, sou super Ele respondeu fã. pessoalmente. Então, só colabora para a ideia nossa aqui. Eu acho que todo mundo concorda com isso. Não deveria ter futebol. Tá jogado na nossa cara isso, mas, bom, já que vai ter a expectativa, como a Radassa falou, não tem como você imaginar qual o nível que eles vão voltar. Embora, se o pessoal viu os vídeos aí da Santos TV, viu que os atletas e o treinador estão bem animados. Inclusive, o pessoal falou que a parte física deles voltou melhor do que estava. Sinal de comprometimento dos atletas, né? E um sinal positivo para a gente agora nessa fase final do Paulistão e início de Brasileiro, né? Que deve começar agora em agosto. E sendo bem direto, Cassim, depois acho que a Daça também pode dar esse pitaco, mas você acha que tem alguma chance do Santos levar esse título? Na minha opinião, seria o único título que o Santos conseguiria no ano. Você acha que tem efetivamente uma chance do Santos ser campeão paulista? E você acha que o Santos tem chance de estar melhor nessa volta do que no início do campeonato? Tem chance de ser campeão, porque primeiro vai ser jogo único, né? Então o Santos precisa se classificar. Acho que a classificação está bem encaminhada, se eu não me engano, precisa só de mais uma vitória ou um empate. Um empate, né? Então acho que o Santos vai se classificar e aí no mata-mata a gente sabe que não vai ter torcida em estádio. Então o mando de campo propriamente dito, eu não sei se vai fazer tanta diferença. Então o Santos está atrás hoje do Palmeiras e do São Paulo, que são possíveis rivais nessa fase. Então acredito eu que em relação a isso vai ser muito igualitário. Acho que o Santos tem chance, sim. Agora, em relação ao desempenho, eu fico com o pé atrás, porque assim, o Santos, na época em que vinha treinando normalmente, já não apresentava um desempenho tão bom, mas estava crescendo. Então, como teve a pausa, não tem como a gente saber como vai voltar. Mas a minha expectativa é de um Santos, no mínimo, naquele nível. Porque a parte tática você não consegue esquecer. Obviamente que você vai ter que jogar para fazer assimilações, os jogadores vão ter que se coordenar novamente, mas eu acho que tem uma margem boa para o Santos aproveitar esse período para crescer e entrar no Campeonato Brasileiro muito bem. Então, acho que sim, tem chance de título, sim. E você, Adassa, o que você acha das possibilidades do Santos? Eu concordo com os dois. Eu acho que o Santos tem chance de título e também acho que é a única chance de título do Santos no ano. Eu não gosto de ser muito otimista, porque nas últimas vezes que eu fui muito otimista com o Santos, eu acabei me decepcionando. Então, uma história clássica. Eu tento não criar muita expectativa de título.
porque ultimamente está bem difícil, né? O último título que a gente ganhou, se eu não me engano, foi 2016, que foi o Campeonato Paulista também. Isso. E de lá para cá tá bem complicado. Mas eu acho que, assim, a gente não pode deixar de esperar que o Santos ganhe, né? E não pode deixar de acreditar, porque é nossa parte como torcedor. Mesmo que seja difícil, a gente tem que acreditar. Bom, a gente está vendo aí a formação de chapas, os problemas que a gente vai ter. Eu tenho, antes da gente falar, não precisa falar exatamente de política, mas assim, o que vocês estão achando de um campeonato que vai até fevereiro e a gente pode ter uma troca de, pode não, teremos uma troca de presidente antes do fim do campeonato. E só para complementar, vai ser entre os jogos Santos contra o Palmeiras e contra o Flamengo. Acho que na ordem contrária. Joga contra o Flamengo, tem eleição e joga contra o Palmeiras. Timing maravilhoso, né? Nossa, eu não tinha percebido isso, mas só fazendo um adendo, né? É bem provável que a gente troque de treinador também, né? Porque até agora o Gesualdo não renovou o contrato. Posso estar falando besteira, mas eu acho que não. E Você eu não sei que o como... Jesus vai embora? Então, É que porque depende assim, o contrato de quem for dele... eleito, né, também. Do que essa pessoa vai querer fazer. Exatamente, e da vontade do treinador também, né? Eu não Claro. sei, porque assim, ele tem um contrato dele até dezembro, até onde eu sei. Provavelmente, se ele estiver empolgado, com certeza ele vai renovar, mas a gente sabe que se trata de uma pessoa que está no grupo de risco, a gente não sabe o que vai acontecer até dezembro em relação ao Covid, e o contrato dele é até dezembro. Então, eu não sei se ele tem essa vontade de renovar também. Então, é bom a gente ficar até de olho nisso aí. Eu acho que ele não vai abandonar o barco, tá? Mas, via contrato, existe essa possibilidade também, porque posso estar falando besteira, eu acho que ele não tem uma cláusula de renovação automática. Mas não, eu particularmente acredito que ele não vai abandonar, tá? Mas estou falando baseado no contrato dele mesmo. E eu acho assim, Desculpa, não queria te atrapalhar. Não, pode falar, Das, que isso, tranquilo. Não, eu ia falar que tendo o Pérez como presidente, a gente tem que pensar que o Gesualdo pode sair antes, né? Dependendo de como for Tem isso ainda. o desempenho dele. Porque o Pérez é maluco, gente. Desculpa falar aqui, desculpa aos defensores do Pérez, não sei se vocês... Eles existem? Eles existem, né? Então, acho bem difícil. Eu acho que já existiram, né? Se ainda existem, não sei. É tipo eleitor do Bolsonaro. Aqueles que se arrependem e fingem que não votaram nele. Pior que é. Mas eu acho que é muito, muito provável também o Gesualdo sair ou em desafeto com o Pérez, o que não é difícil porque todo mundo tem, ou sendo demitido. Eu acho que não é difícil ele sair não por abandonar o barco, mas sim por ser mandado embora. Existe essa possibilidade. Assim, vocês estão falando da gestão do Pérez, né? A gente sabe que tivemos muitos problemas. A gestão, acho que no final foi um pouco mais negativa do que positiva. E a gente está vendo as formações de chapa. Não tem como a gente não entrar nisso. E a formação de chapa que mais vai chamar a atenção de todos é essa chapa pacificadora, né? A gente tem o Nabil, a gente tem o Rueda, a gente tinha o Marino, que já saiu. A gente tem provavelmente o Rolo também. Isso, o Jatene. Como vocês e o Marcelo enxergam Teixeira? Tem esse cara também. Verdade. Ele parece que tem algum envolvimento na cidade também. Aí, como vocês veem essa formação? E assim, eu tenho... A única coisa que não posso falar ainda das pessoas, eu tenho pouco conhecimento da política do Santos, mas que a gente viu um grande problema da última gestão, que foi duas personalidades. Vocês sentem esse receio de ter uma nova chapa com grandes personalidades querendo mandar? Para mim, eu já falei sobre isso também. Eu sou 100% contrário a isso, tá? Não a ideia em si de você reunir pessoas para tentar fazer com que o clube caminhe, né, para frente, não para trás. Mas assim, 2018 ainda está muito vívido na minha memória. Foi um exemplo claro de como você se monta para tentar entrar na presidência de um clube sem planejamento, e aí você se junta com pessoas para angariar voto, independente do que elas pensam, se elas pensam divergente ou não. A gente viu que durou, acho que 2 ou 3 meses antes da bomba explodir, né?
Obviamente que eu não sei das circunstâncias exatas lá dentro, mas a princípio não me agrada. Eu acredito muito e bato muito nessa tecla. A pessoa que quer fazer o Santos crescer, fazer o Santos andar para frente, ter uma boa administração, ela precisa se apresentar muito antes dos 6 meses antes da eleição, né? Como é de costume. Por quê? Porque você só passa essa confiança para o seu torcedor, essa confiança de projeto, quando você tá lá sempre no dia a dia, lutando contra as coisas erradas que estão sendo feitas, botando sua cara para conversando com o torcedor, vendo qual é a necessidade dele, etc. E montar um projeto no clube que não seja esse negocinho de chegar 5 meses antes e falar, bom, eu levanto a mão, opa, eu sou candidato, sabe? Eu acho que o Santos não é uma empresa pequena, que a pessoa entra lá e consegue lidar com os problemas de boa. O Santos tem muito problema, mais até do que eu acho que a gente acha que tem, porque tem muita coisa que a gente nem sabe. E eu acho que essa ideia de pacificação me decepcionou um pouco, porque eu acreditava em um ou outro candidato ali saindo Você sozinho. preferia que talvez um ou outro saísse numa campanha. Sim. E tirando essa chapa, Vinícius, você vê as outras chapas com alguma possibilidade que te agrada? Algum projeto que você gosta? Sem falar, assim, não precisa nem falar o político. Você viu um projeto que você se interessou? Então, eu fiquei vendo aí entrevistas que o pessoal tá fazendo e etc. Tem e por uma hora ótima com o Miltinho Teixeira no Alvinegras da Vila, podcast incrível. Eu já vi várias já. E assim, eu não consigo ter confiança 100% em ninguém, assim, gostar mesmo, eu acho que não, porque, como eu disse, eu não consigo acreditar fielmente que você chega 5 meses antes e consegue fazer um projeto bom para um clube de futebol do tamanho do Santos, gente. Não me entra na cabeça, sabe? É muito problema. Supondo um cenário de que não tivesse problema, de que fosse simplesmente um clube que está ok, que está beleza, você tem que ter esse tempo grande para apresentar suas ideias, mostrar consistência nela, e isso é importante a gente falar aqui, tá? Eu acho que isso daí todo mundo concorda. Toda eleição, surge muita gente falando muita coisa bonita. O Pérez é um desses. E eu lembro que quando o período pré-eleitoral lá, ele falou muita coisa importante sobre equacionar dívida e etc. E falar, todo mundo fala. Só que a gente viu que na prática isso não aconteceu. E o porquê? Porque é mais um que se planeja para ser presidente do Santos faltando 5 meses. É impossível. Então, assim, olhando para todas as chapas, eu não consigo dizer uma que eu particularmente gostei, porque eu não vejo sentido ainda na coisa, e eu acredito que os torcedores santistas vão ter que voltar no menos pior. E você, Adassa, quais são as suas impressões até esse momento do que apareceu na política do Santos para assumir o próximo triênio? Olha, a minha opinião é que enquanto a política do Santos for tratada com amadorismo, a gente vai continuar tendo gestões péssimas. Vide as últimas gestões que foram péssimas. Eu confiei muito no Pérez no início do mandato dele, mesmo achando que ele estava muito perdido. Convenhamos que o Pérez não esperava ganhar as eleições, ele ganhou de surpresa e aí ele demorou para contratar jogador, demorou para contratar técnico, foi um sufoco, foi tudo no aperto, tudo em cima da hora. E eu concordo com o Vinícius, eu acho que para você ser presidente do Santos tem que estar preparado. E eu acho que chegou a hora do Santista eleger um cara não só que esteja preparado, não só que esteja presente, mas alguém que seja profissional. Que não pense só com a emoção, que pense com a cabeça, que pense no Santos não só como clube grande que ele é, mas também como uma empresa. Porque não adianta nada eleger um presidente que vai prometer, olha, eu vou trazer um treinador bom, vou trazer o Robinho de volta. Exatamente. E aí acaba afundando o Santos num mar de dívidas que não tem como pagar. Eu acho que chegou a hora de eleger alguém pé no chão, que chegue para colocar a casa em ordem. Você acha que a prioridade, Adassa, deveria ser as dívidas? Para você, a prioridade da gestão, qual é? Da próxima? Sim, assim, na minha opinião, sim. Porque eu tomo como um exemplo o Flamengo.
Flamengo, uns anos atrás, estava quebrado. Eles tiveram um presidente que conseguiu reerguer o clube, conseguiu transformar o clube em financeiramente sustentável e, de repente, eles começaram... de repente não, né? Porque, assim, foi um trabalho de anos. Mas eles viraram uma máquina de contratar jogador, de ganhar título. Então, eu acho que enquanto a gente não curar o clube financeiramente, não colocar uma gestão responsável, que conheça a realidade do clube, que contrate dentro da realidade do clube. E eu sei que é muito difícil também para o torcedor entender isso. Muita gente não entende. Muita gente fala, não, tem que contratar jogador caro mesmo, tem que trazer não sei quem, tem que trazer não sei quem, tem que colocar um técnico bom e para ganhar título, mas do que adianta a gente ganhar um título hoje e ser um Cruzeiro da vida, que ganha a Copa do Brasil no ano e no outro cai, e tá falido, tá quebrado. E não é só você, isso, né? Vinícius? Acho que tem uma questão também, por exemplo, a gente tem o Atlético Paranaense, que é um clube muito bem organizado financeiramente, que ano passado ganhou uma Copa do Brasil, que é um título super relevante, e não tem, né, um elenco de estrelas tipo o do Flamengo, mas você ser Sim. organizado já te deixa numa vantagem relevante. Mas eu acho também que, assim, o Flamengo ele vai pagar essa conta. Parece que tá tudo bonito, mas o salário que eles estão pagando atualmente para o Jesus, que deve ir embora, e para esse elenco inteiro, que Jesus até pode levar Bruno Henrique e Gerson, a conta vai chegar até para eles, como a conta vai chegar também para o São Paulo do Daniel Alves. Então, para você, Vinícius, qual que é a sua prioridade da próxima gestão? Só um adendo, o Abel falou um negócio importante, eu vou fazer uma menção ao Felipe. O Felipe Ferreira, do Twitter, é um amigo meu que trabalha com gestão de esporte, é santista, quem conhece, quem está na tela já deve ter visto ele, e ele falou exatamente isso que o Abel disse. É verdade que o Flamengo fez um bom trabalho nos últimos anos, mas também é verdade que essa gestão que assumiu o Flamengo agora também está derrubando a bomba no colo dos outros lá, pagando uma folha salarial absurda. E em relação ao Santos, a minha prioridade é conta, é pagar conta. Porque assim, eu não vejo um Santos ganhando títulos em sequência sem ter uma boa administração. O que pode acontecer, e já aconteceu, é o Santos ganhar títulos esporádicos, e beleza, a gente, obviamente que ninguém vai ficar torcendo contra, vai deixar de comemorar, mas a gente sabe que todos esses títulos que o Santos ganhou, houve um preço a ser pago. Ano passado, eu vou até citar esse caso, porque para mim é um caso muito relevante. Existe uma situação que talvez não fique muito clara na cabeça do santista, tá? Mas é o seguinte, ano passado a gente teve um dos maiores prazeres vendo o Santos jogar. E isso eu acho que é de concordância geral aí. Só que assim, o preço que a gente pagou nisso vai pegar pra gente esse ano que vem, para quem vai assumir, e eu acho que ainda vai pendurar um tempo ainda. Concordo Porque assim, totalmente com você. a gente pagou um preço que a gente não podia pagar, que é muito maior do que era o aceitável. E obviamente que isso vai ser ocultado, porque a gente viveu uma fase, embora não tenha título, muito boa. Era muito gostoso de ver o Santos jogar, era muito bom você ligar a TV e ver as pessoas elogiando o Santos. Só que assim, quando a gente começa a ganhar, a gente tem essa tendência de tentar ocultar as coisas que estão erradas. E isso eu não julgo no torcedor, porque é uma situação normal. Mas hoje, olhando para trás, é essa evidência. A gente vai pagar um preço muito caro. Talvez até um preço que eu acho que a gente não vai ter condição de pagar. As contratações que foram feitas, obviamente que tem uma ou outra que está aí jogando no profissional, que virou ícone das torcidas, o Soteldo é um exemplo claro. Mas irresponsabilidades como a do Uribe, a do Cueva, vão pagar um preço muito caro. Então, E por até, isso que eu né? peço... rapidinho, Bel, é por isso que eu peço Claro, que o desculpa. cara que for comandar o Santos seja profissional. Seja profissional. Não seja um torcedor que tá lá e beleza, nossa, temos a oportunidade de contratar um jogador X, temos a oportunidade de contratar um treinador foda Y. Não. Se o Santos não tem condição, não faça. Brigue com a torcida, fique queimado com a torcida, mas não faça, seja responsável. Porque a gente vem de anos acontecendo isso, e eu não sei até quando o Santos vai aguentar, porque vai chegar um ano em que a gente vai estar conversando de novo, vai falar, bom, o que a gente espera do outro gestor? Na verdade, não vai ter o que esperar.
Já vai estar como um Botafogo, por exemplo. Não tem o que esperar. É só derrota, derrota, derrota. Não tem esperança de nada. Não vai vir um Então, é só Rodrigo esse todo pedido. ano, né? Exatamente, exatamente. É só uma coisa que você vai falar, que eu acho que além das dívidas do São Paulo, eu também era uma defensora do São Paulo, mas eu acho que hoje eu consigo cair mais na real, sabe, do que das consequências. E linkando com o que a Daça falou, hoje a gente vai ter aí uma saída do Yuri Alberto, que provavelmente não foi mais rentável para o Santos, também por conta da gestão São Paulo. Você acha que a gestão São Paulo, Daça, por ela também ter tirado um pouquinho não, né, bastante do espaço da base, pode afetar nisso? Olha, eu acredito que sim. Eu fui também uma das pessoas que idolatrou, entre aspas, né? Porque ele não chegou a ser ídolo, mas que gostou muito do trabalho do Sampaoli. Eu queria que ele tivesse ficado, mas pensando pelo lado racional e não passional de torcedor, eu acho que o melhor para o Santos é o Sampaoli ter saído, porque ele fazia exigências que não estavam dentro da realidade do clube e que, se a gente tivesse atendido hoje, nós estaríamos em uma situação bem pior do que nós já estamos. E a situação do Santos não é boa. E tem muito disso também. O Sampaoli foi um dos treinadores, assim, que, na minha opinião, menos aproveitou os jogadores da base. Assim, os jogadores da base, a gente vê que jogou bem pouco. Foram situações bem esporádicas mesmo. Ele confiava mais em jogadores mais experientes. Eu acho que isso pode ter sido decisivo, mas eu acho que também pode ter tido muito da mão da gestão atual. Também o Pérez nunca se impôs, né, em relação a nada disso. Exatamente. O Pérez é um presidente que não se impõe e um presidente que não valoriza muito os jogadores da base como outros presidentes valorizavam. Concordo Um exemplo plenamente. que eu acho disso é o próprio Gustavo Henrique. Ele saiu, obviamente, ele saiu insatisfeito, ele não queria continuar no Santos, mas a gente via a entrevista dele falando, por exemplo, que vinha um zagueiro de fora para ganhar 3 vezes mais do que um jogador da base que está no Santos desde sempre, que sempre se dedicou ao Santos. E, se, por exemplo, se eu fosse pensar pelo lado profissional, eu estou aqui na minha empresa, trabalhando, me dedicando à empresa, sendo assim uma funcionária exemplar há anos, e vem uma pessoa do nada e começa a ganhar 5 vezes mais do que eu também ia ficar frustrada de não ter o reconhecimento que eu merecia. Mas mesmo O Gustavo Henrique era sensação titular há anos. de mercadoria, né, Daça? Que eu acho que o Pérez é uma das coisas que eu sempre falo. Para mim, toda entrevista dele, ele fala: se chegar, leva. Eu acho que é uma situação que você para de tratar a pessoa como humana e simplesmente como um pacote de dinheiro. Hoje a gente está numa situação, até perguntar a opinião de vocês, nesse sistema, esse mundo aí pós-pandemia, que se oferecerem 30 milhões, alguma coisa assim, para Veríssimo, tanto para o Caio, vai embora, né? Uhum. Vocês acham que qual é o impacto disso para o Santos, né? Vocês venderiam? O que vocês pensam, né? Dívida ou no jogador? Pode falar, Vinícius. Ô, Bel, o seguinte, você tocou num ponto até interessante. No jogo, eu não me lembro contra quem foi. O último jogo do Santos na Libertadores foi contra quem, gente? Alguém consegue me lembrar? O Delfim? Pois é. No fim do jogo, o Lucas Veríssimo deu uma entrevista putíssimo na beira do campo. E muito torcedor santista ficou bravo com ele. Porque, na época, o que se noticiava era que o Lucas Veríssimo estava em processo de renovação e que, segundo o pessoal, ele estava reclamando que o Santos não queria pagar o que ele pagava. E, na verdade, aquela entrevista dele não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com o que o Abel acabou de falar, que é sobre o Pérez tratar jogadores do Santos, e principalmente jogadores da base, como meras mercadorias. O Lucas Veríssimo cresceu no Santos, tá? O Lucas Veríssimo cresceu no Santos e o que você viu o Pérez falar dele era: estou vendendo, alguém, por favor, compra ele, estou vendendo ele por X, por Y. E você nunca viu o Lucas Veríssimo falar eu quero sair. Você nunca viu isso. Então, assim, a impressão que dava é que o Pérez estava tratando o cara como uma mercadoria e chega um momento em que o cara não aguenta mais. Porque, querendo ou não, isso joga a torcida contra o atleta.
o cara não valoriza quem é da base, o cara não valoriza a pessoa, e aí eu vou falar que não é só da base, o jogador como pessoa, gente, é uma questão humana. Ele não é uma mercadoria que você, tipo, Claro. fica aí dando entrevista falando, vou vender você. Não, calma, não é assim. O Lucas Veríssimo teve aquela entrevista reclamando por conta disso. Não é porque ele queria receber o dobro, o triplo, não tinha nada a ver. É sobre o Pérez não tratar ele bem. E qual era a pergunta mesmo, Bel, que você falou? Era Não, sobre eu isso, não né? lembro, mas Era sobre isso. eu ia comentar também, para uma coisa que você disse, eu tive uma entrevista super legal com o Caio Nascimento, né, o mestre aí da base santista, e ele falou uma coisa que impacta muito, a troca de gestão da base. Então, você não tem acompanhamento psicológico, né? Você vê um jogador hoje que vai passar de 400 para 450, legal. Mas um cara da base que tava ganhando R$200 e passa a ganhar 15, como que você faz isso? E a Anitta acabou de mandar uma mensagem que só faltam 3 minutos pra gente terminar, porque senão o Zoom vai destruir. Então, vocês precisam falar uma coisa bem rápida. Peraí, que eu vou fazer uma pergunta pra gente finalizar, meu que eu acho que vai ser legal. Sim. A gente fala sempre aqui no podcast e também nas nossas lives no Diário do Peixe que a gente dá muita informação gratuita para os dirigentes do Santos que eles aproveitam muito pouco. Bem rapidinho, curtinho, qual seria o conselho de vocês para a próxima gestão? Um nome que deveria ser contratado? O meu contratem o Caio Nascimento. Esse é meu conselho. Queria saber o de vocês. A Daça pode começar. Neymar. Vamos fazer uma lista. Neymar, traz o Sampaoli de novo. Imagina o Neymar na mão do Sampaoli, gente. Mas, Rodrigo. Rodrigo, por favor, pode repatriar o Rodrigo também. Se quiser dar uma tentada no Gabigol, eu não ia reclamar, né? Fez um 2019 incrível. Essa é meu conselho básico. Agora, sem brincadeiras, né? Eu acho que, assim, eu não tenho uma indicação específica, mas eu acho que a gente tem que começar a contratar dentro da nossa realidade, como eu já falei, porque não adianta nada a gente gastar rios de dinheiro que a gente não vai ter como pagar depois. Como a gente já falou várias vezes aqui no podcast, uma hora a conta chega e alguém vai ter que pagar. E eu espero que não seja a instituição Santos Futebol Clube que tenha que pagar com um rebaixamento ou então com uma falência virando uma portuguesa da vida. Com todo respeito portuguesa, que eu gosto muito. Mas, infelizmente, foi um exemplo de um time que tinha tudo para ser grande e por problemas financeiros e no campo acabou caindo no esquecimento. Muito pior que ser um Botafogo, né? Ser uma portuguesa. E para você, Cassinha, assim, o que você acha? A minha recomendação é que contratem pessoas que estão dispostas a ajudar o Santos. O Caio Nascimento endossa a Anitta e o Felipe Ferreira precisam ser mais ouvidos. Também tinha esquecido Cabeleira, Rodrigo. Nossa, muito falar dele. Cuida muito bem da marca do Santos. Já fez inúmeros projetos que caíram dentro do Santos e aí, como a gente já sabe, né, cai lá dentro e não vai para frente. É um cara super disposto, inclusive ele já falou pessoalmente para mim, se surgisse uma oportunidade, trabalharia de graça, para ajudar o Santos. Eu acho que o Santos tem muitos torcedores capazes, muitos torcedores inteligentes que podem ajudar o clube de várias formas e que não são ouvidos da forma que deveria. Sim, eu acho que a gente conhece muita E vocês gente acham que eles não entram por questão política, puramente? Ou porque o Santos não vai atrás? Sim e não. Acho que tem muita questão política porque tem gente que é contratada por isso. E também porque o Santos não se interessa. Existe muita questão ali dentro ali que o Santos acho que não sabe lidar muito bem. Também tem a questão financeira, obviamente. O Santos também não vive uma fase em que pode contratar A ou B e falar, bom, pagar o que eles pedem também, né? Mas eu acho que tem muita coisa envolvida. Burrice das gestões. Eu acho que sim. Se os gestores fossem mais inteligentes, eles conseguiriam aproveitar o material que a gente tem dentro da nossa torcida, ao invés de ficar tentando contratar pessoas que torcem para outros times e que cobram um absurdo porque elas acham que são mais capazes, mas não tem isso. Eu acho que a gente tem muito material dentro da própria torcida do Santos que pode ser aproveitado. Muita gente interessante, muita gente inteligente, muita gente capaz. É só dar uma olhada assim com cuidado que você encontra aí um leque de opções para ajudar em diversas áreas do clube.
E muitas delas Então, produzindo um conteúdo legal, né? Se a gente pode citar um monte de gente. A gente sempre fala do Caio, porque ele é um grande parceiro, sempre ajuda a gente, mas o Caio fez um dossiê destrinchando cada um dos times contra os quais o Santos ia jogar na fase de grupos da Libertadores, por exemplo. Isso está disponível para todo mundo, né? Todo mundo consegue ver isso. Me impressiona que não tenha uma boa vontade da parte dessa diretoria, enfim, das pessoas influentes no Mas Santos, aí de verem isso. eu já entro de questão de impressiona boa vontade ou o quê? Porque, assim, eu lembro da contratação do Cueva, até o Diário do Peixe, né, o plataforma que eu e a Anitta somos colunistas, com as votações, e assim, a maior parte da torcida não queria. Então, tem umas certas coisas que acontecem que você realmente não entende de onde que vem. Se não é a Sim. torcida que quer, se não é ninguém que tá falando que vai ser bom. Putz, por que será que acontece, né? Você acaba ficando chateado com essas situações. Isso daí específico do Cueva aí é só mais um pedido do São Paulo que, como a Radassa falou, o Pérez não teve pulso firme, né? O cara pediu e existia toda aquela pressão de ou você me traz ou eu vou embora, porque era até onde eu fiquei sabendo, e aí não é de portal, são pessoas que trabalharam lá dentro que me falaram que era exatamente assim, ou você me traz ou eu vou embora, e naquele momento... abusivo, né, pessoal? Relacionamento Exatamente. abusivo. Só fico se você fizer isso. Exatamente. E assim, o Pérez sempre aceitou. E aí é por isso, sabe? Se você tem um departamento, pessoas capacitadas que falam, não faça isso porque não vai dar certo, provavelmente você não teria contratado o Cueva e não E não estaria aí com adianta esse só ter embrólio. um departamento, né, Vini? Eu acho que a gente tem que ter um presidente com cabeça. Porque não Sim, adianta o nada presidente chegar tem que conhecer, exatamente. Exatamente. Não adianta nada chegar um departamento capaz de falar, olha, esse jogador não vai ser bom para o time, é uma furada, sai fora. Tem que ter um presidente que consiga aí ter pulso firme o suficiente para não ceder à vontade, para não ficar fazendo vontade. Se você tem um Certeza. conselho de gestão ali com 9 pessoas, É isso que como eu que não passa por entendo. 9 É isso. pessoas, né? Uma Não contratação entendo. como Cueva, como o Damião, como tudo isso. Então, eu acho que parte muito da hora da contratação do São Paulo. São Paulo é isso que a Sim. gente pode... Ah, mas eu quero outras coisas. Então, não. Porque Então, depois que você tipo... assinou, balbal, você vai ter que fazer o que o cara quer. Depois o Santos fica Exatamente. chorando o contrato, assinou. Ah, vamos ver se o Robinho volta sem a multa que a gente tá devendo. Não vai, gente. Tá devendo. É isso, não tô nem entrando em mérito de Robinho, tô entrando em mérito de contrato. Então, acho que a gestão tem que ser profissional nesse sentido. E se passa por você tem um comitê, um conselho de 9 pessoas, você minimamente tem que dar voz para elas. E o que a gente ouve é que essa voz não existia, que eram 9 Pérez. Gente, pelo amor de Deus, o Pérez não dava voz nem pro vice dele. É um negócio assim, gente, não dá para entender, sabe, você bota o nome do Cueva e fala assim, bom, 6 milhões de euros. Você bota na mesa e fala, vocês querem? Como que isso passa por 9 pessoas? Não faz sentido, gente. Não faz. Eu não sei, assim, eu queria até saber se... Eu quero acreditar que sim, que isso passou pelos 9. Porque se isso Eu foi acho que algo do não. Pérez e do São Paulo, não é possível, gente. Não é possível. Eu acho Isso que daí não. é um... Eu acho que eu perderia muito mais a confiança no conselho de gestão se isso tivesse passado pelos 9. Eu acho que foi uma maneira do Pérez até... Eu fiz uma entrevista muito legal com o jornalista José Calil e ele falou muito isso. Porque parece aqueles prefeitos que não querem fazer, tipo, saneamento básico, quer fazer ponte, sabe? Quer aparecer. Sim. A ponte do nada, então assim, você quer trazer o cara. Porque você reconstruir a base, você fazer um CT, isso não é legal, não aparece para sua gestão. Mas você trazer o Cueva, você trazer esses nomes, isso você trazer o Robinho. Então eu acho que é isso que a gente espera para uma próxima gestão, uma gestão que pense no Santos, uma gestão que pense no clube e não em coisas de egos, né? Egos pessoais, vontades pessoais e agradar a torcida ou agradar mesmo gestores, né? Eu acho que isso é unanimidade do torcedor santista. E mais uma vez, a gente diz que aqui foi muito legal conversar com vocês e acho que é mais uma ferramenta que a gente dá para as pessoas que querem levar para frente um projeto de um Santos Futebol Clube grande e relevante. Então, foi muito legal conversar com 2 torcedores que estão muito por dentro, que conhecem bem a realidade do clube, para vocês também falarem a opinião de vocês, junto com a nossa, claro que a gente nunca deixa de dizer o que a gente pensa, mas
Espero que alguns desses candidatos ouçam e que os nossos ouvintes também tenham gostado. Então, Cassim, quero te agradecer muito por você ter participado, por você sempre ser esse parceiro, ouvindo o podcast, opinando. Vou deixar você responder e depois eu agradeço a Daça, para não ficar atropelado. Tá, não, eu que agradeço, para mim é sempre um prazer vir conversar sobre o Santos. Eu até queria muito que o torcedor ouvisse esse tipo de debate no podcast, que não é só pergunta e resposta, né? A gente está sempre conversando, dando espaço para a torcida. Eu acho isso interessante porque o torcedor santista sente falta disso, né? De criação de conteúdo na internet, etc. Então, agradeço de coração. Sempre que precisar, eu tô aí. E a Daça também, vou complementar falando que na sexta-feira a gente estava na live do Diário e falaram de alguns números que a torcida do Santos tem pouca mulher numericamente, né, nas pesquisas mesmo. E as pessoas começaram a falar, como pode? Eu vejo tanta mulher na torcida do Santos e a Daça é mais uma dessas torcedoras que a gente sabe que está sempre presente, que todo mundo conhece. E, enfim, um prazer ter você aqui com a gente também para somar e dividir as suas opiniões sobre o Santos. Ai, gente, o prazer foi todo meu. Muito obrigada, meninas, por vocês terem me convidado. Sou fã do trabalho de vocês, vocês são incríveis, assim, são jornalistas maravilhosas que eu admiro muito. Acho que o torcedor santista ele tem que consumir conteúdo feito por jornalistas, mas também por torcedores. E vocês são isso, são jornalistas, são formadas, mas também são torcedoras. Então, acho que isso é muito importante. Pode continuar, Daça. Pode falar. Acho que isso é muito importante, porque a gente tem muito conteúdo aí que não vale a pena a gente perder nosso tempo ouvindo, porque o Santos não é bem tratado. Não é tratado, não, na verdade, nem bem tratado, porque a gente não tem que ficar escondendo a realidade do clube. Mas não é tratado da forma que merece. Você sabe, Daça, que na última live que a gente teve com o Diário, eu sei que a Anitta quer encerrar e eu vou falar mais uma coisa, mas a gente estava falando muito isso da gestão que, assim, não necessariamente você precisa obrigar a ter mulheres no seu comitê de gestão, na sua chapa, mas você precisa ter pessoas que pensem das nossas necessidades. Então, a gente comentou que a gente não faz xixi no Pacaembu, que a gente não vai entrar naquele banheiro, que você não tem um trocador, que você não pode levar uma criança. Então, assim, que essas ideias precisam ser levadas para frente. Você não precisa obrigatoriamente ter uma mulher, porque a gente não sabe se a pessoa vai enfiar a sobrinha ou a filha, só para falar que tem. Mas a gente precisa de pessoas que nos ouçam, porque as sereias são uma entidade, as sereias são uma nação, e nós, mulheres santistas, a gente está presente, a gente está nos jogos, eu vejo você, vejo a Nájila, vejo a Fantástica, adoro chamar ela assim, vocês estão sempre lá, vocês são a voz. Então, já que ninguém perguntou, mas eu vou falar, o que eu espero da próxima gestão é que tenha esse olhar para todos, que eu acho que falta muito. Você não tem como obrigar o torcedor a simplesmente para a Vila se você também não dá o mínimo de conforto, o mínimo de segurança. A gente precisa disso. Gente, um recadinho que eu preciso muito deixar aqui, aproveitar o espaço que vocês estão me dando para falar. Por favor, a próxima gestão precisa pensar que o Santos tem mulheres que consomem produtos do Santos, tá? É legal fazer um lançamento, tudo mais, das camisas, mas não é só homem que compra produto do clube. Mulher também compra. E a gente ir numa Santos Store no dia seguinte do lançamento da camisa nova e não ter nenhum número, não é que que chegou e acabou, é que não chegou camisa feminina para vender, é um absurdo. A gente vê mulher hoje em dia que consome muito mais os produtos do clube do que homem. E a camisa por exemplo, eu sou uma das pessoas que consome muitos produtos do clube, e como você citou, a Nájila, a Gabriela, a Beatriz Sampaio, tem muita gente, muita torcedora que consome os produtos do clube. E eles não veem isso, eles não respeitam a torcedora ao ponto de achar que ela vai querer comprar uma camisa no mesmo dia ou no dia seguinte do lançamento. Eu acho que isso é uma coisa que a próxima gestão tem que pensar. A camisa é o mínimo, mas não tem casaco para mulher, não tem calça para mulher, não tem um monte de coisa. Não tem produto. A gente não vê. É difícil você ir na Santos Store tentar comprar um chinelo de número feminino. Não tem, é do 41 para cima. Meninas, Anitta, você vai me matar, mas eu endosso
tudo o que vocês estão falando e queria só adicionar mais uma coisa, porque foi um episódio que eu estava conversando com meus amigos hoje à tarde e como vocês estão oferecendo espaço, eu também acho necessário falar. Santos, por favor, não trate sua torcida como a parte que pode pagar para ir em estádio, que pode ter essa condição de ficar indo em estádio. Quando você fala que o não sócio tem que pagar R$200 para ter R$200 de uma vez, tá? Para ter sua cara estampada num papelão dentro do estádio, você está excluindo as pessoas que não têm essa condição, tá? Vocês poderiam ter feito R$20 por jogo, para aquela pessoa que tem um dinheirinho sobrando, alguma coisa, pudesse estar inserida num contexto do clube. O que estão fazendo é excluindo as pessoas que não têm uma condição financeira para estar sempre ajudando o clube, tá? Cobrar R$200 de uma vez de uma pessoa que não é sócio é um negócio muito, como que eu vou dizer, muito maldoso, eu acho, tá? Até certo ponto é maldoso isso, porque eles tinham que liberar pelo menos um jogo R$20, dois jogos 40, não tem problema. Mas R$200 de uma vez é um negócio que eu achei muita sacanagem com quem não tem condição de ser sócio do Santos e não tem condição de estar sempre presente no clube. Essa pessoa precisa de um carinho do clube. O clube precisa abraçar todos, não é só a parcela que tem dinheiro para comprar as coisas, tá? Gente, recados todos dados. Muito obrigada a vocês pela participação. Foi uma delícia conversar com vocês. As portas do Alvinegras da Vila estão sempre abertas. E para quem acompanhou a gente até aqui, muito obrigada e a gente se encontra na semana que vem. Um beijo, gente.